Então vamos lá. A nossa primeira lição, ela tem como objetivo nos ajudar a introduzir uma visita evangelística. Então, ou seja, quando a gente vai fazer uma visita, uma visita evangelística para alguém. Então, hoje a gente vai tocar aqui, e esse material que a gente vai trabalhar é basicamente em cima de 5 passos que introduzem, então, o encontro evangelístico. Então, isso foi adaptado do material do Evangelismo Explosivo. Então, a gente vai estar trabalhando esses 5 passos. Na nossa lição de hoje, a gente vai falar mais das 3 primeiras. Mas a ideia é o quê? A gente trabalhar juntos para aprender e a praticar essa visita da melhor maneira possível. Então, quais seriam esses 5 passos da introdução ao evangelismo pessoal? Então, primeiro você vai estabelecer uma ponte de amizade através do conhecimento da vida secular da pessoa, das coisas que essa pessoa ela vive, né? Coisas ligadas à vida dessa pessoa. Então você vai fazer uma conexão ali, conversando, puxando o assunto com respeito a isso. A segunda coisa conhecer um pouco mais da experiência religiosa, se essa pessoa teve algum envolvimento com alguma religião, se ela é cristã, se ela frequenta uma igreja ou ela frequentou uma igreja. Então é importante você saber qual é o contexto religioso dessa pessoa. Um outro ponto é falar um pouco da nossa igreja, ou seja, então você tem uma igreja, você congrega em uma igreja, então você é representante de uma igreja. Então você vai também levar a pessoa a entender como, independente se ela já foi cristã, se ela frequentava uma igreja ou não, você vai apresentar a sua igreja a essa pessoa. Um outro ponto é falar do seu próprio testemunho, né, que a gente vai aprender nessa lição, a gente não vai falar, mas vamos aprender a falar do nosso testemunho, como que foi a nossa conversão e o meu testemunho de vida, o que Deus tem feito na minha vida. E depois a gente vai aprender também a falar sobre as 2 perguntas diagnósticas, que são perguntas que a gente lança para essa pessoa em um momento de fazer ela refletir sobre a sua salvação, tá bom? Então, vamos caminhando de forma resumida. Depois esse material está aqui, eu vou encaminhar ele para você de maneira escrita, para você acompanhar, mas aí tem uma forma resumida desses 5 passos, que é a vida secular da pessoa, a sua experiência religiosa, a nossa igreja, o meu testemunho pessoal e as 2 perguntas diagnósticas. Ok? Então vamos pensar aqui, falando, vamos imaginar que a gente vai fazer uma visita. Essa visita, né, que é uma coisa interessante da gente pensar, ela pode ser agendada ou não. Às vezes a gente vai falar sobre isso durante o curso, mas você pode visitar alguém, falar assim, olha, vamos fazer uma visita? Geralmente não faz. A gente não faz visita sozinhos, né? A gente, nesse período, se você puder montar uma equipe com mais alguém, ou se você é casado com seu cônjuge, né? Para você fazer, mas não é interessante fazer visita sozinho. Geralmente a gente faz visita com mais uma pessoa, tá bom? E então, quando você chega nessa visita, vamos imaginar que você chegou nessa visita. Então, quando a gente fala da vida secular, quando você chega ali, você vai... É muito importante dessas coisas que a gente está falando aqui, de ser, querido, o mais natural possível, tá bom? A gente não vai ficar... vamos observar a casa da pessoa, vamos observar a família, saber o que a pessoa faz. A gente não vai ficar ali observando, fazendo... a coisa mais natural possível. A gente vai procurar estar o mais à vontade, deixar a pessoa o mais à vontade possível, né? E fazer perguntas relacionadas com essa pessoa. Você é um homem, né? Você assistiu o jogo ontem, você torce para qual time, você estuda, você trabalha onde, quanto tempo você mora aqui, esse tipo de conversa para sentir, né? Quantos filhos tem,
coisas que envolvem a vida da pessoa e que você tem condição de pegar um pouco mais da vida, né, dessa pessoa. Então, nesse tempo, é importante você escutar com atenção. Quando a gente fala escutar, não é só ficar esperando a vez de falar, mas atento a detalhes, aquilo que a pessoa está falando, fazendo, para que você possa trazer luz, né, para essa pessoa daqui a pouco, quando você começar a apresentar o evangelho. Então, cada detalhe que a pessoa está falando ali, a gente procurar ouvir com atenção, isso mostra também o nosso interesse, né? E naquilo que a pessoa está dizendo para a gente. A gente, quando for fazer algum elogio, que seja bem sincero, que não seja algo superficial, e o clima durante essa visita tem que ser o mais amistoso possível, né? Que a gente possa demonstrar realmente amor e carinho para essa pessoa. Quanto à questão religiosa, a mesma coisa. Quando eu vou introduzir, se a gente vai falar, se essa pessoa visitou a igreja, se é um conhecido seu, geralmente a gente já tem alguma dica sobre essa pessoa, mas é importante a gente saber, né, qual é a origem religiosa dessa pessoa, se essa pessoa ela frequenta alguma igreja, né? Então você pode perguntar o que você faz no final de semana, no seu tempo livre, se você já frequentou alguma igreja, se frequentou, por que você saiu dessa igreja, o que trouxe você para a nossa igreja, né? O que trouxe você nesse contexto aqui. E aí, dali você tem condição de fazer uma análise em que ponto religioso, né, essa pessoa está, se ela está aberta, se ela está receosa, se ela teve alguma experiência negativa quanto à questão de alguma religião, e aí a gente tem condição de, a partir dali, também fazer a nossa aplicação. E quando você começa a avaliar a condição espiritual da pessoa, nessa conversa aí da questão religiosa, geralmente você já sabe, né, com quem você está lidando, né? Geralmente são pessoas, a gente pode encontrar pessoas mais legalistas, pessoas que são questionadoras, pessoas, principalmente pessoas que já tiveram alguma decepção. Então a gente tem que ir com muito cuidado, com muito amor, né? E fazer as coisas sempre com muito carinho, para que a pessoa se sinta à vontade e não se sinta ameaçado, e nem que a gente entre em nenhum debate, né, para convencer essa pessoa na marra, né, do evangelho. Então, a questão da igreja é importante a gente abordar no sentido de fazer uma apresentação, não que a nossa igreja seja a melhor igreja do mundo ou melhor que as outras igrejas, mas é importante que a pessoa conheça. Você, uma vez que está ali como um cristão, você faz parte de uma comunidade, então você vai expressar o máximo daquilo que você sabe da sua igreja, para que essa pessoa tenha interesse, né? E até oferecer, né, perguntas, se a pessoa foi no culto, se ela gostou, o que ela mais gostou da nossa igreja, e envolver essa pessoa e apresentar. E é importante, nesse sentido, você estar bem atento quanto à questão da sua igreja, para que você possa apresentar da melhor maneira possível a sua igreja para essa pessoa, ok? Então, tem alguns pontos aqui também importantes, e aí a gente vai passar para os 2 últimos pontos, que seria a questão do testemunho, que a gente vai falar de forma específica daqui a pouco, um pouco mais para frente. A gente vai ajudar a estabelecer o nosso testemunho, como a gente apresenta o testemunho, e as 2 perguntas diagnósticas, tá bom? Que só para você ter uma noção, quais são as perguntas diagnósticas. Então, geralmente a gente aborda essas perguntas quando a gente já está numa parte mais final da nossa visita e tudo, mas para trazer um choque de realidade para essas pessoas e saber, porque às vezes mesmo alguns cristãos que frequentam ou já frequentaram algumas igrejas não têm uma convicção da sua salvação. Então, as perguntas diagnósticas são: a primeira, você vai dizer para a pessoa o seguinte: você já chegou a um ponto da sua vida espiritual que você poderia dizer com certeza, se você morresse hoje, você iria para o céu? Então, essa é a primeira pergunta. Então,
Aí você, depois da primeira pergunta, você faz a segunda pergunta. A segunda é, vamos imaginar, né? Você, suponhamos, né, que você morresse hoje. Claro que ninguém deseja isso para ninguém, né? A gente brinca e fala. Mas vamos imaginar que você acabou sua vida, como acontece com muitos, né? E você morre, e você vai comparecer diante de Deus, e Deus, ele vai dizer para você assim, vai te fazer uma pergunta. Por que que eu devo permitir que você entre no meu céu? Deus falando isso para você. O que que você responderia para Deus? Por que que você deveria entrar no céu? Qual seria a resposta? Dependendo da resposta, a pessoa vai dizer se ela tem convicção de salvação ou não, ok? Então, o que que a gente aprende com essa questão? Parece bem simples, mas que nos ajuda quanto à questão de uma visita evangelística, de como a gente proceder. O que que a gente pode aprender nessa instrução aqui? Primeiro, antes de você chegar em uma casa que você vai visitar, então você vai marcar essa visita com antecedência, você vai procurar ver o melhor horário, sempre essa questão de visita que a gente está falando aqui. Com raras exceções, a gente precisa procurar marcar, não é? Principalmente nos dias de hoje é complicado você chegar sem avisar, né? Geralmente isso traz alguns transtornos, mas não é impossível fazer isso. Às vezes a gente não consegue, a pessoa às vezes está um pouco fugindo, fala assim, vamos chegar meio de supetão, né? Também às vezes funciona, mas se a gente vai marcar, a gente nessa primeira visita talvez a gente fica só, não dá para apresentar o evangelho, se a gente não conseguir, né? Se o negócio estiver meio embaçado, a gente tiver de fazer algum, então a gente já procura deixar mais à vontade, marca uma segunda visita para que a gente tenha condição de apresentar, já que nessa primeira não foi possível. E sempre lembrando que é importante a gente não estar nessa visita sozinho, tá? Geralmente a gente vai com 2, 3 pessoas, e se você é casado, facilita se você vai com seu cônjuge fazer essa visita. Será muito bom você fazer visitas sempre com as mesmas pessoas, né? Porque você vai ganhando habilidade, né, naquilo que você vai fazer. Não é interessante você levar a Bíblia grande demais. Vai fazer visita, chega com aquela biblona quase, né? Meio metro de Bíblia, chegar na casa da pessoa, a pessoa já fica meio assustada. Então, quando você vai fazer uma visita, principalmente essas primeiras visitas evangelísticas, leva um pequeno Novo Testamento, né, de bolso, e se a conversa fluir, foi abençoada, você, no final da visita, você até dá esse Novo Testamento para essa pessoa como presente, né? E abençoa essa pessoa, mas sem aquela aparência, né, de chegar com aquelas Bíblias grandes, né? Uma coisa importante também, né? Ore antes de sair para a visita e não em frente, porque às vezes a gente não ora em casa antes de sair para a visita e chega na porta da casa da pessoa e vamos orar. Aí já na porta da casa, se a pessoa tem uma frestazinha lá, o que está acontecendo ali, né? Não é uma coisa aconselhável. Então é melhor orar em casa. Quando você vai sair para visita, ora, já abençoa a visita e já chega na casa já abençoado. Então, no caminho, né, compartilhe com a pessoa que você vai fazer equipe, né, para chegar nessa visita, como que a gente vai proceder, quem é que vai abordar esse assunto, aquele, para a gente chegar já bem tranquilo, né, para não ficar um olhando para a cara do outro, o que eu falo e que hora que eu entro, né? Então a gente já sabe exatamente como proceder e já chegar e só dar seguimento. Quando você chegar na casa, né, então, quando estiver ali do lado de fora, antes de entrar na casa, tome cuidado com o que você fala, não é? Fale só de coisas generalizadas, né? Sem muita foco em muitas coisas, para não, sei lá, né? Alguém que está lá dentro da casa ouvir e já fechar o coração para para sua visita. Então, as mulheres, se você vai fazer uma visita, coloca geralmente as mulheres com mais visibilidade, né? Durante quando chegar na porta da casa da pessoa, né? E fica sempre à vista, né? Procure ficar num lugar onde que o dono da casa sempre possa ver você. Então, uma aparência, quando a gente vai fazer uma visita,
também é importante, né? Coisa básica da gente falar, né? Mas se vestir de forma decente, né? De ter uma vestimenta decente, que você possa estar bem preparado para fazer essa visita. Então, quando chegar dentro da casa, então, se você pretende compartilhar, a pessoa que vai compartilhar o evangelho, ela precisa procurar um lugar mais estratégico, né? Onde que eu vou sentar aqui? A pessoa sentou ali. Então, eu vou ficar um pouco mais à frente dela, um pouco próximo, né? Porque senão vai dificultar na hora de você compartilhar a palavra. Então, eu já compartilhei isso, mas para falar lá de novo para você, procure evitar debates, não entre em assuntos polêmicos e tipo assim, ó, você não está ali, aquela ideia que você está ali para defender uma causa e se a pessoa levantar uma outra ali, você vai provar para ela que ela está errada e entrar naquele debate, né? Isso aí é uma tristeza, jamais deve ser feito numa visita evangelística. Então, você não vai entrar em debate, mesmo que a pessoa apresente alguma ideia meio errada, entre aspas, biblicamente falando, você não vai entrar em debate. Você vai procurar, com muito amor, conversar com essa pessoa, né? Mostrar para ela que você está do lado dela e da forma mais suave possível, apresentar a verdade do Evangelho. Sem ferir, sem debater, sem criticar, entendeu? Então, isso é bem importante na nossa forma de apresentar. Então, durante essa apresentação, como que a gente deve proceder? Olhando sempre para a pessoa, prestando atenção. Hoje nós vivemos na época do celular, então evite pegar celular e ficar olhando para o celular na hora que está conversando com a pessoa. Então, dá atenção para a pessoa, olha para ela, quando ela estiver falando alguma coisa, né? Procure estar sempre ali ouvindo, né, o que essa pessoa está falando. Quando até uma coisa interessante, né? Quando ela fala, até para dizer que você está participando, né? A pessoa, pois eu tenho, repetir algumas coisas que a pessoa fala, né? A pessoa fala, olha, eu tenho 3 filhos. Nossa, você tem 3 filhos. Então, ou seja, entrar mostrando atenção para ela naquilo que ela está falando e trazendo ela, né, para junto de você também, ok? Então, quando sair da casa que você visitou, então, muito cuidado com comentar. Às vezes a pessoa mal saiu na porta da casa e já começa a falar algumas coisas, né, descuidadamente, e que ainda está na porta da casa da pessoa. Então, não faça comentário nenhum, abençoe aquela pessoa, ore ali com a pessoa. Se for marcar uma outra visita ou levar a pessoa para uma célula e tudo, então saiu dali, abençoa e só lá para frente, né, quando você já estiver distante, você vai trocar ideias, né, com a pessoa que você visita, que você participou com você na visita, como que foi, o que você viu que pode ser melhorado, o que a gente, né, não conseguiu fazer, que a gente pode melhorar nas próximas vezes. Então, trocar e aproveitar as oportunidades, porque sempre tem, cada visita ou cada momento é único na vida, né? E Deus pode usar a gente e a gente pode aprender com todas as situações. Então, basicamente, né, essa é a parte do que uma introdução a uma visita evangelística pode fazer para a gente. Então, vai possibilitar, né, uma transição suave, visando essa apresentação do evangelho, né? A gente não vai impor o evangelho àquela pessoa. A gente começa por onde a pessoa está. Então, a gente não vai partir de um ponto obscuro. A gente vai começar onde a pessoa está e vai caminhar com ela rumo ao evangelho, né, diante da sua situação. E a gente vai procurar dar para essa pessoa sempre uma oportunidade para que ela compartilhe algo pessoal da vida dela, e que a gente está sempre disposto a ajudar e, como servos de Deus, abençoar aquela pessoa e a sua família, ok? Então, essa visita vai abrir portas para a gente fazer perguntas de cunhos pessoais, né? Essa porta aberta quando a gente tem empatia, né? Como a gente já falou aqui, a gente é observador, a gente está observando com atenção o que a pessoa está dizendo, a gente é um ouvinte atento, com interesse genuíno naquilo que a pessoa está falando.
Então, essa introdução também, ela nos ajuda a descobrir onde essa pessoa está de maneira religiosa, não é? Se essa pessoa ela está muito distante de Deus, se ela está aberta para o Evangelho, se essa pessoa... Então, essa visita se essa pessoa está vivendo uma crise que vai precisar de uma ajuda específica que a gente pode oferecer, ok? Então, tudo isso é importante da gente fazer. Então, essa primeira lição, ela teve esse caráter, tá bom? Agora, no seu material escrito, ali tem uma parte que é para você avaliar, né, o seu aprendizado que você aprendeu nessa lição. A gente vai ter uma tarefinha aqui para a próxima semana de algumas coisas que você precisa providenciar. Então você vai para o material aí, acompanhe, você vai ver que temos algumas coisas que você vai precisar fazer para a semana que vem, tá bom? E na medida do possível, o desafio comece a praticar. Se você já tem alguém em vista, se você tem alguém que você tem condição de trabalhar, de visitar, então comece a praticar. Amém? Comece a praticar, porque a gente só vai aprender fazendo, ok? Que Deus abençoe a sua vida. Semana que vem, na próxima segunda-feira, a gente vai estar juntos novamente e eu espero você para que a gente possa fazer o melhor para o Senhor, em nome de Jesus.